Os livros estão na minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu comecei a ler muito nova e eu comecei a amar os livros junto com o começo do meu processo na leitura. E desde que eu estou aqui na internet, os livros estão comigo. E eu tô há anos te contando os meus livros favoritos. E eu fiquei com vontade de revisitar a minha história com a leitura e te apresentar mais uma vez os livros que mais marcaram a minha jornada e te indicar boas leituras para a sua vida também. Vamos lá, este vídeo vai ter várias camadas. Eu tava pensando que ele seria uma coisa, de repente ele virou outra e eu vou ter que te explicar. Ele vai ser dividido em duas partes aqui em Maringá e depois quando eu chegar em São Paulo eu vou fazer outra parte deste vídeo, porque lá também tem livros favoritos. E tem muito mais que poderia estar aqui. Eu ia olhando aqui a minha estante e eu pensava, meu Deus, esse livro não pode ficar de fora. Então eu acho que eu estou iniciando hoje uma série de vídeos de livros favoritos da minha vida. O segundo vídeo eu vou estar com esse mesmo look, não estranhem, é porque eu quero aproveitar para gravar agora tudo de uma vez e não vou nem me dar ao trabalho de trocar de roupa. Pra você entender que esse vídeo é uma série. E quem sabe lá em São Paulo eu uso essa mesma blusinha e fica de regra que eu vou estar com essa roupa quando eu estiver gravando vídeos de favoritos da minha vida. Porque eu gosto eu sou metódica, vocês sabem. Resolvi então, eu tô aqui na casa dos meus pais em Maringá. Eu desnudei a minha estante pegando livros favoritos. Eu peguei 24 livros. Hoje eu vou falar sobre 12. No próximo vídeo que eu vou gravar eu falo sobre mais 12. E lá em São Paulo eu falo sobre outros. E depois no final do ano, quando eu voltar, eu falo de outros. E a gente vai aí aumentando essa lista pra deixar catalogado de maneira atualizada quais são os grandes livros da minha vida. E olha isso aqui, completamente pelada a minha estante. Não dá pra ter tudo nessa vida, gente. Não dá pra ter tudo nessa vida. Eu fui tirando os livros e a estante ficou pelada. Vamos começar então essa lista maravilhosa? Ela não tá organizada, não tá. Ela não tem critério nenhum. São livros que marcaram a minha vida de certa forma e que eu queria muito falar sobre eles de novo. Falar de livros que eu amo me dá mais vontade de amar livros. E eu acho que faz parte, né, da vida do leitor, a gente ficar revisitando as coisas que amamos e ajuda muito aí no processo da leitura como um todo. Se você é leitora, tenho certeza que você sabe do que eu tô falando. Começo com um livro que foi o primeiro livro cristão que eu li que me marcou. Eu li outros, obviamente, no começo da minha conversão que me marcaram muito, mas esse aqui foi o meu primeiro divisor de águas dentro da literatura evangélica cristã, que é o livro Enraizado. Pra vocês terem noção, eu tenho dois, eu já li ele 3 vezes, e inclusive faz tempo que eu não leio, acho que tá na hora de reler. Mas é um livro que me chamou, foi assim um convite pra profundidade com Deus. Eu li esse livro, acho que foi em 2019, no ano que eu me converti mesmo. E ele foi muito especial pra mim, justamente porque ele traz essa perspectiva de que nós temos que buscar uma vida enraizada no Senhor. Seja na palavra, seja na comunhão, seja na intimidade com Deus. Mas nós não podemos andar como se a vida com Deus não fosse digna de ser lapidada, buscada e aprofundada. E esse livro me trouxe essa perspectiva de que eu precisava sair do leitinho e buscar maturidade. E eu confesso que sim, eu percebo que a minha vida cristã como um todo, ela tem traços muito firmes de ser uma vida que amadureceu rápido. Eu sei disso, eu percebo isso na minha caminhada. E isso muito se dá porque esse livro me destravou. Quem me convidou, me indicou esse livro foi o Luiz, que é um rapaz, hoje é casado, é muito linda a história dele, mas ele foi, assim, um líder muito importante na minha vida. Ele foi, assim, a primeira pessoa a segunda, que me agarrou no começo da fé, viu o potencial em mim e falou, vem cá, eu vou te ajudar, eu vou te discipular. Não é o melhor, né, um homem discipular uma mulher, mas foi o que tinha ali no começo e ele foi um líder muito sábio, muito firme, sem negociar princípios e eu cresci muito na fé por conta dele. E esse livro aqui, ele que leu e me recomendou e, meu Deus, abriu uma coisa muito profunda na minha vida depois desse livro. Ele é muito, muito bom, ele convida mesmo a gente para um lugar mais profundo, fez muita diferença na minha vida e ele me marcou. Com certeza, existiu ali lá naquela época uma vitória antes e depois desse livro aqui, com certeza.
Voltando no tempo, falando agora de uma leitura que eu li quando eu tinha acho que meus 16 anos, eu não tenho como falar sobre livros que me marcaram sem falar de Garota Interrompida. Se você me segue aqui há muito tempo, com certeza você vai se lembrar. Aliás, a lista desse livro, desse vídeo, é bem específica, assim, com livros que eu já falei muito aqui no canal. E se você tá aqui comigo há muito tempo, vai ser nostálgico. E Garota Interrompida eu li quando eu tinha 16 anos, eu tinha acabado de sair do hospital. Pra quem não sabe, eu tive anorexia, quase morri, e eu fui internada com 16 anos, fiquei 15 dias internada. E esse livro eu li logo depois que eu saí do hospital e foi muito chocante pra mim. Primeiro porque aqui a gente conhece a história de uma... Gente, olha que doido, já tem mais de 10 anos que eu li esse livro e eu me lembro dele, assim, de uma maneira muito clara, muito vívida. Tem livros que a gente esquece, mas tem livros que a gente não esquece, né? E esse livro eu me lembro muito dele. Tem uma cena aqui com galinhas e frangos que eu me lembro muito. Enfim, é uma cena bem nojenta. Aqui nós temos uma mulher que ela é internada no hospital psiquiátrico, ela tem um transtorno de personalidade limítrofe. E ela vai ali desenvolver os relacionamentos dela dentro desse hospital e entender ela através da lente de quem ela é e do diagnóstico dela. É um livro, assim, com muitas camadas e ele é super curtinho. E ele inspirou um filme que é, assim, super famoso, cult ali dos anos 90, que é Girl Interrupted, da Angelina Jolie, que ela explodiu depois dele. Tem também esqueci o nome da atriz, cara. Não lembro. A atriz que faz... não me lembro. Mas a Angelina Jolie ganhou Oscar, inclusive, por conta desse filme. E tem a outra que namorava Johnny Depp, gente. Como é que é o nome dela? Não lembro. Mas enfim, é um filme que marcou muito o cinema e ele foi muito famoso, assim. E na época do Tumblr, quem é do Tumblr, era um filme muito observado, né? A gente falava muito desse filme porque foi uma época dura aí sobre transtornos mentais e a romantização de coisas ruins. Mas enfim... Esse livro me marcou muito porque eu tinha acabado de sair do hospital e ele me deixava com essa coisa de... Meu Deus, eu preciso sair disso, eu não posso ficar pior, eu preciso me curar, eu preciso ficar melhor. E essa não é a mensagem do livro. Na verdade, é um livro que não tem muita coisa, assim... É simplesmente um livro de doença mental, ponto final, e ele não vai te levar pra um lugar de buscar a cura, tá? Só que ele vai te expor de uma maneira tão... vulnerável à dor desses personagens que você vai querer algo mais. Ele não é um livro assim que te faz querer sair, mas é um livro que marca, que é profundo, que é cheio de traços verdadeiros sobre o que é lidar com doenças mentais e é transformador, eu diria. Eu gostei muito, vou até ler essa parte aqui que tá grifada pra vocês. Interrompida em sua música, tal qual acontecera com a minha vida, interrompida durante a música dos 17 anos. Ela tinha 17 anos quando ela foi internada e eu tinha 16, então a história é muito parecida. Tal qual a vida dela, roubada e presa a uma tela, um momento congelado no tempo mais importante que todos os outros momentos, quaisquer que fossem ou viessem a ser. Quem pode se recuperar disso? Esse livro, gente, é um soco na cara. É muito bem escrito, tá? Queria dizer isso também. Outro livro que é super antigo da minha vida com os livros, esse aqui eu acho que eu li em 2013, Jesus amado, 11 anos atrás também. É o livro das Coisas Perdidas. Eu falei tantas vezes desse livro aqui no canal, no começo do canal, que eu me lembro como se fosse ontem também. É um estilo de livro que eu tenho certeza que se eu lesse hoje, eu não teria a mesma impressão. Porque ele é um livro mais infantil, ele tem um senso de humor maravilhoso, mas ele é uma coisa meio dark também. O John Connolly, ele tem ali uma forma de escrever que é bem específica dele, quem já leu ele sabe do que eu tô falando. E é maravilhoso, e ao mesmo tempo é triste, é bonito, é engraçado. Hoje não é o meu estilo de livro, mas eu me lembro que quando eu li, eu fiquei assim, desesperada com isso aqui. Eu fiquei muito encantada, ele tem uma vibe meio Nárnia, só que sem a moral. Só que ele não é ruim, mas ele só não tem aquela coisa bem direcionada que tem Nárnia, né? Mas é um livro de fantasia, de bosque, de criança perdida num lugar, tentando descobrir um caminho pra sair. Inclusive eu li um livro recentemente do Stephen King que me lembrou muito esse aqui, que é o Conto de Fadas, mas é outra vibe. Esse aqui me marcou demais, foi um livro que eu fiquei apaixonada, que eu mergulhei. Ele fez com que eu me reconectasse com esse lado da fantasia também na época. Eu lembro que eu li outras coisas por conta desse aqui, mas esse foi, sem comparação, o livro, um dos meus favoritos da vida por muito tempo. Eu me lembro dele me dar um quentinho no coração e foi nessa época, eu acho que foi por conta desse livro, que eu comecei a grifar livros.
eu tenho essa lembrança, assim, de estar lendo ele e pensar, gente, eu preciso me lembrar disso. E de grifar, sabe? Que livro bom, assim, eu lembro com carinho. Sei que eu não gostaria dele hoje se eu lesse, não teria a mesma experiência, mas é um livro que me marcou profundamente quando eu li. Gente, esse livro aqui também faz parte dessa leva de leituras de quando eu era mais nova. Eu não tava nem perto de conhecer Jesus quando eu li esse livro, mas ele foi marcante pra mim, porque eu era muito fã desse homem, que é o Só as Mães São Felizes, da Lucinha Araújo, que é a mãe do Cazuza. Eu era uma adolescente obcecada pelo Cazuza. Até hoje eu gosto muito dele, eu escuto as músicas, óbvio que é totalmente diferente, e não são todas as músicas que eu gosto e escuto, mas ele é alguém que marcou a minha adolescência em muitos níveis mesmo, assim. Muito do que eu escrevi era baseado nele, inspirado nele, né? Muitos dos meus sonhos tinham a ver com eu gostar tanto dele. E esse livro, que é a biografia dele pelos olhos da mãe, foi muito forte. O Cazuza, ele infelizmente vai morrer de uma maneira muito trágica. Ele contraiu AIDS e ele foi definhando com a doença. Ele era viciado em drogas, enfim, é uma história bem complicada. E eu sinto muita pena por ele, sabe? Por tudo que ele viveu. E ele era uma explosão, assim. O Cazuza era muito talentoso. E ele se perdeu, infelizmente. Isso rasga meu coração de tristeza até hoje. Eu fico pensando que diferença teria feito na vida dele se ele tivesse sido encontrado por Jesus, sabe? Se ele tivesse conhecido ao Senhor. Enfim, mas é um livro lindo, é um livro muito bem escrito. É um livro que tem cheiro de saudade, que ele é de sebo. Nossa, eu lembro muito claramente da época que eu tava vivendo quando eu cheiro esse livro. Meu Deus, só quem é leitor vai entender. E é um livro lindo, cheio de fotos. E eu particularmente achava o Cazuza um gato. Sério. Deixa eu ver se tem umas fotos dele novinho. Ai, gente, que saudade. Essa época foi uma época, assim, foi difícil pra mim. A minha adolescência foi muito difícil. E, de certa forma, eu encontrei na arte, assim, socorro. Um coração perdido sem Deus, eu fui buscar na arte. Eu mergulhei na escrita, enfim. Cazuza faz parte disso. Hoje eu sei que eu não tava no lugar certo, mas não foi uma influência negativa, sabe? Tenho muito carinho. Voltando já mais pra frente, né, rebobinando a fita, adiantando a fita, na verdade, a gente chega já na pandemia, e esse livro eu li durante a pandemia e eu me lembro muito bem. Na verdade não foi na pandemia não, porque eu li nessa casa já, então foi em 2022 que eu li esse livro, isso mesmo. E esse livro me marcou porque eu li ele em 3 dias, já foi numa época bem mais madura da minha parte, e foi um reconquistar da ficção na minha vida. Em muitos momentos eu vi a ficção indo e voltando, principalmente com a minha maturidade. Em vários momentos eu não conseguia enxergar mais a ficção dentro de mim. E esse livro me fez voltar a ler ficção, e eu tenho vários livros dessa autora que eu tô aqui ainda remando pra ler tudo. Esse é O Tempo Entre Costuras, da Maria Dueñas. Ele é bom porque ele não tem cena de sexo, se eu não me engano tem uma, e é muito levinha assim, e eu pulei rapidamente. E era uma luta pra mim, porque eu tava em busca de livros que não tinham cena de sexo. Eu nunca fui assim... Depois que eu cresci, eu nunca mais gostei de ler livros de romance. Não é muito a minha vibe. Mas alguns, assim, que tem muitas camadas, muitos personagens, eu gosto, quando não é só o romance. E esse livro vai falar sobre isso, uma mulher que tá reconstruindo a sua vida, ela vira costureira, tem várias camadas isso aqui. E o que eu mais gostei foi a prosa dessa autora, que é muito gostosa, dá muita vontade de ler, os personagens são incríveis. E eu me diverti muito com essa história, assim, ela é puramente de entretenimento, sabe? Eu não tenho aqui um insight que eu tive durante essa leitura, mas eu gostei muito, me fez muito feliz na época que eu li. Foi um reconquistar ali da ficção numa época em que eu precisava, e marcou muito pra mim, por isso que ele tá aqui nessa lista. Não tem como falar de livros favoritos e não trazer aqui um livro que me marcou como criadora de conteúdo aqui pro YouTube, como influenciadora de livros, como booktuber. Tô falando de A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. Gente, pra vocês terem noção do tanto que eu falei desse livro, não sei se você tá aqui há muito tempo, mas eu falei muito desse livro aqui, e eu cheguei a ser quase que uma embaixadora desse autor pela Intrínseca, e eu cheguei a fazer 2 ou 3 publicidades do Joel Dicker aqui no Brasil, logo juntamente ali com os lançamentos dos livros. Então eu li todos os livros dele até hoje. Qual foi o último? O Caso Alaska?
Eu acho que foi o Alaska Sanders, que foi o último que eu li, tá ali. Eu li todos os livros e ele é muito bom. Esse é o meu preferido de longe, pra mim é uma história sensacional. É um thriller como eu nunca tinha lido, porque ele é escrito de uma maneira diferente. O Joel Dicker, ele tem uma forma de escrever que pra mim é surreal, tá? Surreal. Eu mergulho aqui na história dele como eu não mergulho em nenhum outro. Só tem um outro autor que fez isso comigo, que eu já vou chegar nele. E você já deve até saber. Inclusive, deixa seu like, você já deixou seu like nesse vídeo? Aproveita e me segue no Instagram também, que por lá tem muita coisa. Compra livros com o meu link. Pode conhecer também o meu lugar secreto, que é meu espaço para mulheres que nós crescemos juntas em inteligência, maturidade, espiritualidade e feminilidade. Tem muita coisa boa por lá. E é isso só. Pausa para os comerciais. Voltando. Me marcou muito como leitora, eu fiquei obcecada. E a forma desse autor de escrever é muito fora da curva, assim. Ele envolve você e ele é suíço, se eu não me engano. Isso mesmo, suíço. E a tradução é muito boa, então você sente, assim, que a prosa dele é diferente. Você consegue notar muito bem as nuances de característica de personalidade do autor. E isso pra mim, assim, é maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu fiquei apaixonada por esse livro e aqui a gente vai conhecer a história de um escritor que escreveu um livro que deu muito certo e ele precisa escrever outro e ele não sabe como escrever. E ele vai pra casa do Harry Cabert, que é um mentor dele, que é um escritor muito famoso. E ele descobre que o Harry tá envolvido numa história muito maluca que tem a ver com o desaparecimento de uma menina. E ele vai descobrir camadas muito absurdas dessa história. Tem um corpo enterrado. Gente, é muito bom, de verdade, é muito bom. E pra mim o melhor ainda dessa história é a cidade. A forma do autor de descrever ali a paisagem, os pássaros, a água. Ai, gente, é muito bom. Esse livro é fenomenal. Ai, que vontade de reler esse livro. Mas eu acho que reler um livro de thriller não é tão bom quanto ler ele pela primeira vez, né? Porque eu já sei o final. Inclusive, o final é muito bom. Eu amo esse livro, meu Deus, eu amo esse livro. Se você nunca leu, lê, por favor, faz isso por mim. Gente, eu tenho aqui em mãos talvez o grande amor da minha vida literária. Eu não vejo a hora de reler. Eu tô tentando reler esse livro já tem anos. E toda vez alguma coisa acontece e eu paro na metade. Eu comecei a reler ano passado. Comecei a reler antes do ano passado, no ano anterior. E esse ano eu não comecei ainda, mas ele tá lá em casa também, outra edição dele. Cara, eu amo. Eu amo, eu amo. E O Vento Levou é um clássico e ele é uma obra-prima de uma autora que só escreveu ele. E pra mim, o melhor desse livro são os personagens. Eu sou apaixonada pela Scarlett O'Hara e pelo Rhett Butler. Pra mim, eles são, assim, o casal da ficção. Tudo que eu penso de escrever, tudo que eu penso como autora, o dia que eu publicar o meu romance, eu quero que tenha a força do amor desses dois, junto com o restante das outras coisas, sabe? E pra mim, uma das coisas mais lindas é que a Scarlett é uma personagem muito profunda e tridimensional. E o que me incomoda é que a Scarlett é muito parecida comigo sem Jesus, cara. Eu, antes de Jesus, eu era a Scarlett O'Hara. Tudo na forma dela de se comportar, eu me via. E foi muito... como dizer? Foi um desafio pra mim ler a Scarlett, porque era como se tivesse um dedo apontado na minha cara. Porque ela sou eu e eu sou ela. Hoje eu não sou mais, graças a Deus, porque eu estou em busca de me parecer com Jesus. Mas eu sem o Espírito Santo, eu sou a Scarlett O'Hara e ela é mimada, insuportável, acha que o mundo gira ao redor dela e eu era desse jeito. E foi muito desafiador, assim, ler. E ao mesmo tempo amar ela tão profundamente, entender as dores dela, entender por que ela é assim e ver o crescimento dela durante a história. Porque aqui esse livro se passa durante a Guerra Civil dos Estados Unidos e a marcha contra a escravidão versus aqueles que queriam que mantesse a escravidão. E a Scarlett tá no sul dos Estados Unidos, que é justamente o sul escravocrata. Então você vê uma menina mimada que cresceu com escravos, que não quer perder seus escravos, só que ao mesmo tempo você vai conhecendo ela. E, gente, é um rolê, assim. É um livro muito bom, muito bem construído, os personagens são incríveis, tem a Mamie, que é a escrava dela, a mais próxima, que ela é um personagem maravilhoso, meu Deus, eu amo a Mamie. Enfim, eu poderia fazer mais um vídeo inteiro sobre E o Vento Levou, só que eu quero reler pra poder fazer isso, então aguardem, quem sabe, em algum momento, essa releitura saia. Eu amo esse livro, ele é talvez o meu grande amor literário.
O próximo livro também faz parte de um passado muito bom literário meu, que eu me lembro com muito carinho, e é A Casa das Sete Mulheres. Eu tenho muita vontade também de reler, porque ainda falta um livro da trilogia que eu não li. Que são 3, eu li o primeiro e o segundo, e eu sinto que eu preciso reler pra conseguir ler o terceiro. Mas, gente, esse livro foi tão lindo pra mim, foi tão forte. A escrita da Letícia é surreal. E esse livro que deu, né, origem à minissérie, novela, filme, tudo, da Globo. Mas o livro é infinitamente melhor. É a história da conquista do Rio Grande do Sul, que também é um povo do Brasil que eu gosto demais. Tem outro livro favorito da minha vida que não tá aqui, tá lá em São Paulo, que vai estar num próximo vídeo, que é sobre o Rio Grande do Sul também, que eu amo, enfim. Mas esse aqui a gente vai conhecer, então, personagens muito relevantes pra história do Rio Grande do Sul, inclusive a Anita Garibaldi. Gente, eu sou apaixonada, tá? A gente tem aqui o General Bento Gonçalves, eu amo. E essa casa dessas 7 mulheres, a vida delas, como elas ficam com esses homens indo pra guerra, indo pra desbravar tudo, né, que tá acontecendo. É uma história muito boa, que eu confesso que eu não me lembro com toda a riqueza de detalhes que eu gostaria. Tem aqui a Mariana, uma personagem que eu gosto demais, Giuseppe. Que saudade desse livro, eu acho que eu realmente preciso reler pra me lembrar, assim, da história, porque é uma história muito bem escrita, muito bem desenvolvida, personagens excelentes e uma escrita apaixonante. Eu amo esse livro. Caminhando para o final dessa lista do primeiro vídeo de favoritos da vida, dos livros da minha vida, não tem como eu falar de livros que me marcaram e não trazer ele. Hoje eu tenho uma relação muito diferente com os livros desse autor, por conta da minha fé, que não é que eu ache... É que é delicado, é um assunto delicado, que talvez eu possa trazer algum dia aqui. Eu sei que é delicado, mas eu conheci esse autor antes de conhecer Jesus. Eu li muitos livros dele, acho que uns 35 basicamente, e ele escreveu tipo 70, 80 livros. Eu fiquei obcecada, eu li tudo que eu pude, e muitos dos livros dele são livros favoritos da vida pra mim, mas que eu não recomendaria hoje. Esse que eu escolhi pra colocar no vídeo, talvez possa se encaixar, porque ele não tem aqui um demônio, não tem uma possessão demoníaca, é só um hotel mal assombrado. É só um hotel esquisito e gente doida, isso tá tudo bem, tem na vida real também. Tô falando de Stephen King e tô falando de O Iluminado, que é também um livro que eu quero muito reler, pra entender se eu ainda amo e tal. Mas de todos os livros do King, It, aqui tá aqui, eu sou apaixonada, eu amo muito. Mas hoje, com o que eu acredito, é muito difícil eu pegar ele e falar pra vocês que é um livro que eu indico, sabe? E eu quero que vocês leiam esses livros que eu tô apresentando aqui. E não teria como eu fazer isso. Agora, O Iluminado, eu sinto que ele é uma obra-prima. Ele vai ter o melhor dos mundos junto com a melhor escrita, que é a do Stephen King. Pra mim, ninguém escreve como ele. Ele tem uma forma de descrever ambientes e construir personagens que pra mim é incomparável. Ele constrói crianças como ninguém. E ele junta enredos como ninguém. E eu sou apaixonada por esse traço da escrita dele. E O Iluminado, pra mim, faz o melhor serviço nesse sentido. Porque ele vai trazer romance, terror, amor, amor nesse caso nem só romântico, né, mas o amor como um todo. Vai trazer personagens muito bem construídos, vai ter cenas muito engraçadas. É maravilhoso esse livro. Eu sou apaixonada mesmo por O Iluminado. Eu amo muito It, a Coisa, amo de verdade, os personagens moram no meu coração, mas é complicado. Eu preciso fazer um vídeo inteiro sobre isso, talvez. Mas esse livro me marcou, eu lembro que quando eu terminei de ler eu tava assim, gente, isso aqui é uma obra-prima. Todo leitor precisa ler O Iluminado. É muito bom. Tá, tem gente maluca, tem aqui uma serra elétrica, mas você releva. E por último, um clássico também, que eu sou apaixonada, que é leve, é cheio de princípios e valores. Dá até pra falar que é uma ficção cristã, porque tem muitos princípios aqui. E é o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Eu sou apaixonada por esse livro, eu sou apaixonada por essas 4 mulheres adoráveis. É um livro que eu peguei totalmente despretensiosamente, eu não tinha nenhuma intenção de amar e eu me apaixonei por esse livro, de verdade, gente, me apaixonei. É uma história de começo, meio e fim com essa família, a gente conhece cada uma delas, suas diferenças, seus desejos, seus sonhos, seus defeitos, suas qualidades e como a vida delas vai caminhar
como cada uma vai para um lado, como a família é um elo muito forte que une elas. Tem a fé, tem a cidade, tem outras pessoas que se envolvem com as histórias, mas é apaixonante, é muito bem escrito. Essa edição especificamente é um primor, tá? É da Martin Claret, eu acho que é uma das minhas formas de diagramação preferidas, é muito gostoso de ler. Enfim, eu sou apaixonada por esse livro, ele definitivamente é um dos meus favoritos da vida e eu definitivamente recomendo que você leia e não tinha como ele não estar aqui. E é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal maravilhoso. Obrigada por estar aqui, me segue no Instagram, aqui embaixo vai ter link pra você fazer compras na Amazon, comprando esses livros através dos meus links, você incentiva o canal a crescer, me ajuda muito, eu sou muito grata a você que sempre me ajuda e compra com meus livros, os meus links. Compra os livros com os meus links da Amazon, me ajuda demais. E se o canal tá aqui firme e forte, é porque você tem me ajudado. E outra coisa que me ajuda muito também é você comentar aqui no vídeo. Obrigada a todo mundo que sempre comenta. Obrigada por estar aqui. Eu sou autora também de 4 livros. Aqui embaixo você encontra link tanto do primeiro Eu Precisei Morrer, quanto do Devocional Simples Assim, que é um atual lançamento. Sou muito grata a todo mundo que tem comprado também. Muito obrigada. E tem mais vindo por aí.